Então, continuando, né, Strongyloides stercoralis, lá na patogenia desse parasito. Então, como é um parasito que ele penetra na pele, como ele penetra na pele, pode sim provocar uma dermatite ali no local, tendo uma reação cutânea. Depois que ele penetra na pele, ele atinge a corrente sanguínea e vai para o pulmão. Como ele vai para o pulmão, vai ter sintomas pulmonares, né? Que nós já estudamos muito sobre esses sintomas quando a gente viu o artigo lá de síndrome de Loeffler. O que é a síndrome de Loeffler? O paciente, ele vai ter uma pneumonia. Mas é uma pneumonia provocada por uma bactéria? Não, é uma pneumonia provocada por um parasito, né? Então, aí o paciente vai ter tosse, o paciente vai ter febre, o paciente vai apresentar também eosinofilia, vai ter ali ó, o chiado no peito, fadiga, né? Por causa deste parasito, tá? E aí, beleza. Aí depois do pulmão, ele não vai ser deglutido e não vai parar lá no intestino? Ah, e lembrando, né, gente? Se na hora que ele tá lá na laringe ali, se a pessoa escarra, esse parasita, essa larva, ela sai no escarro também, viu? E aí corta a transmissão. Mas se ela engolir, se a pessoa deglutir a larva, aí é que ela vai para o intestino. E o que que acontece lá no intestino? Sintomas intestinais, né? Como a diarreia, o mal-estar. Só que ele tem o seguinte, gente. Esse parasito, ele gera um processo inflamatório no intestino. E devido à resposta imunológica, lembra lá que quando a gente falava de resposta imune contra parasito, né? O eosinófilo é muito importante contra estrongiloides. E aí ocorria a desgranulação de eosinófilo devido ali o IgE, né? E aí, devido a essa reação imunológica, ocorre um aumento de muco, ocorre um aumento de autismo, né? Então, por que a gente fala enterite catarral? Enterite é a inflamação, ite é de inflamação. Então, tem um processo inflamatório ali para tentar eliminar esse parasito e aumenta muito a quantidade de muco. Por isso que a gente fala que é enterite catarral. E devido a esse processo inflamatório, começa até a agredir a mucosa intestinal e formar pontos hemorrágicos e ulcerosos, tá? Além da diarreia. Além disso, o parasito, a gente tem um problema da carga parasitária, não tem? Não pode aumentar muito a carga parasitária? Se aumenta muito a carga parasitária, estrongiloides, ele também é um nemateuminto, assim como o ascaris, né? E como ele é um nemateuminto, ele tem um corpo cilíndrico. Então, pensa um paciente com uma alta carga parasitária, com muitos parasitos cilíndricos. Então, ele também pode obstruir, assim como o ascaris, ele também tem essa ação mecânica de obstrução. Aí, se o paciente está tendo obstrução intestinal por causa do parasito, né? Aí a gente tem que lembrar que além do antiparasitário, o paciente tem que tomar um laxante, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa, Raniela? Não? Tá, vou tirar você de novo aqui, que tá muito barulhento. E aí, gente, outro problema que pode acontecer é o que a gente já comentou, né? Pacientes com alta carga parasitária, quando tem uma hiperinfecção, né? Então, ocorre a que a gente chama de disseminada. Então, a disseminada ocorre devido ao que a gente chama de hiperinfecção, devido a essa alta carga parasitária, que acomete muitos pacientes imunocomprometidos, né? Então, esses pacientes imunocomprometidos podem ter essa hiperinfecção devido à autoinfecção interna, e aí as larvas, elas podem migrar para qualquer parte do corpo, né? Por isso que a gente fala que ela é disseminada. Vai migrar larva para o rim, aí é quando a gente vê larva na urina, vê sangue na urina, pode migrar larva para o fígado, aí é onde a gente vê larva lá no sistema porta,
né? Pode ter larva na vesícula biliar, no cérebro, no pulmão, né? E aí é o que a gente chama de forma disseminada, tá? Alguma dúvida na patogenia? Tranquilo? Né? Então, aqui são os sintomas, né, que o paciente pode apresentar. Então, que sintomas são esses que o paciente pode apresentar? É aquilo que a gente fala, gente. Parasitose em pacientes com sistema imune forte, competente, adultos, saudáveis, que se alimentam bem. Essas pessoas, elas geralmente são assintomáticas, né? Então, lembrando, a gente não pode esquecer, vou até anotar aqui para vocês, né? Que os sintomas estão muito relacionados com a resposta imune e com a carga parasitária, tá? Então, pacientes com sistema imune forte, competente, que se alimentam bem e que têm pouco parasito são pacientes assintomáticos, né? Então, quem são os assintomáticos? Quem tem pequeno número de parasito, não sente nada, tá? Ele até pode ter ali um desconforto abdominal de vez em quando, uma diarreia de vez em quando, mas nada muito grave, né? As formas graves, elas só vão acontecer naqueles pacientes, né, que têm uma elevada carga parasitária, pacientes que não têm uma boa alimentação, pacientes desnutridos, pacientes com a resposta imune baixa, pacientes que fez cirurgia e está meio debilitado, portadores de doenças crônicas, idoso, criança que precisa de uma grande quantidade de nutrientes, né? Então, são esses pacientes que desenvolvem as formas mais graves, podendo ser até mesmo fatal, tá? E aí, como que a gente faz o diagnóstico da doença? O diagnóstico a gente já falou na aula de hoje, né? A gente pesquisa as larvas na amostra de fezes. Então, nós temos o exame parasitológico de fezes. Para quem não lembra, né? Não lembro se era a Deusivânia ou se era a Eliane, que não lembrava, o nome da fórmula do termohidrotropismo é o Barman-Moraes ou de Rugai. Então, se eu colocasse um caso clínico para vocês, e aí no caso clínico eu conto que o paciente está com sintoma de estrondiloidíase e que eu quero fazer uma pesquisa de estrondiloides estercorais. Qual que é o exame que vocês iriam fazer lá no laboratório? O método de Barman-Moraes ou de Rugai, tá? Que é o termohidrotropismo. Outra forma da gente encontrar essas larvas, né? A gente encontra as larvas nas fezes, mas também podemos encontrar as larvas no escarro, na secreção, né? Se o paciente escarra, se a larva está aqui, a gente pode sim encontrar essas larvas nessas secreções. Mas o mais comum é a gente encontrar aqui no Barman-Moraes, né? Mas lembra lá no caso do síndrome de Loeffler, né? O caso clínico que a gente viu, que o parasito, a gente só vai encontrar essas larvas nas fezes quando essa larva estiver lá no intestino, tá? Quando o adulto liberar essas larvas, né? Então, quando o parasito está lá no pulmão, no estágio pulmonar, nem sempre a gente encontra as larvas nas fezes. Então, se o paciente está com sintoma pulmonar, aí a gente vai olhar a eosinofilia e a gente pode pesquisar, né, a larva na secreção brônquica, tá? Podemos recorrer aos métodos imunológicos? Podemos. Só que qual que é o problema do método imunológico que nós temos? Como já discutimos em outros momentos, né? Parasitose, a maioria dessas parasitoses são doenças negligenciadas. Como são doenças negligenciadas, não tem muito investimento, então precisa de mais estudos para padronizar antígeno. Então, o que a gente observa hoje é que esses resultados, eles apresentam muito falso positivo, ou seja, tem reação cruzada com outras doenças, como a filariose, que também é uma parasitose. E outro problema que nós temos com esses exames imunológicos é que
como não tem antígenos bons, não temos métodos bons de detecção de anticorpos, né? A gente não consegue, os que tem no mercado, a gente não consegue diferenciar muito bem uma infecção anterior de uma infecção recente. Então, isso é um problema na parasitose, porque a gente tem que saber se o paciente está com parasito agora, né? Então, acaba que o principal método mesmo, ele é o método parasitológico de fezes, pelo Barman Moraes ou Rugai. E se o paciente está com sintoma pulmonar, a melhor forma de diagnosticar é pesquisar a larva na secreção brônquica. Beleza? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Não estão dormindo não, né, meninada? Vamos lá para o tratamento, né? O tratamento, como nós já falamos em outros momentos, ele acaba se repetindo, né? Como ele é um nemateuminto, contra nemateuminto, o albendazol, ele tem um efeito muito bom, tá? Uma eficácia excelente contra eumintos. Então, um albendazol, por 3 dias, resolve o problema. Lembrando que tem aquelas situações, né? Que depois que tratou o paciente, depois de uns 15, 20 dias, até um mês, é bom repetir os exames. Porque se der positivo de novo, aí repete o ciclo de novo, tá? Repete o tratamento novamente. Podemos tratar o paciente também com ivermectina, tá? Crianças menores de 2 anos, gente, o albendazol e a ivermectina não é recomendado. Então, aí nesses casos de criancinha, a gente pode utilizar uma solução de tiabendazol de 30 miligramas por quilo por dia, repetindo isso por uns 2 dias ou 3 dias, tá? E lembrando, né, como a gente já falou em outros momentos, esse aqui, ele é o mecanismo de ação aqui do albendazol, né? O que o albendazol faz? Qual que é o mecanismo de ação desse anti-eumíntico, né? Ele não deixa o parasito viver. Ele faz com que acaba toda a energia do parasito. Ele não consegue absorver os nutrientes. Com isso, os níveis de energia vão abaixando até que acaba a energia dele, esgota toda a reserva energética dele, e aí ele vai morrer, né? E esses medicamentos também, eles atuam nos canais de cálcio, não deixando esse parasito se contrair, tá? Então, ele meio que dá uma imobilizada no parasito, facilitando também a eliminação dele. Tranquilo, gente? Deixa eu dar uma... Então, gente, antes de começar a ancilostomídio, né? Como não tinha ficado gravada a resposta para o Matheus, o uso de laxante é útil para estrondiloides estercoralis? Sim, quando tem sinais de obstrução, tá? Então, quando tem sinais de obstrução intestinal, faz o uso de laxante, mas além do laxante, tem que tomar também o anti-eumíntico, né? O antiparasitário, como por exemplo aí o albendazol, tá? Agora